Este é o Marcas de A a Z e aqui falamos sobre marcas, marketing e comunicação. Eu sou o Dalmo Silva e convido profissionais para falar sobre as marcas que trabalham. E hoje, na letra N, vou falar com o Cláudio Chocolate, que é o CEO, fundador da Nine Films, uma produtora angolana. Cláudio, olá, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, é sempre bom ter uma oportunidade de explicar um pouco, falar o que é que nós fazemos e, acima de tudo, o que é que está-se a fazer no nosso mercado. Muito bem. Falaste em mercado e eu começaria por aí. Como é que tu caracterizas o mercado da produção publicitária neste momento e como é que tem evoluído? Atualmente a produção publicitária, temos um desenho, vamos assim dizer, que é um desenho essencial, que é hoje a demanda, o que as produtoras resolvem são demandas que vêm das agências publicitárias, às vezes vem diretamente do cliente, e essa demanda é essencialmente alguma ideia, algum conceito criativo que aquela empresa, aquela agência ou cliente entendeu que eu quero pôr no mercado, e leva as produtoras. As produtoras o que têm que fazer é dar um tratamento àquilo. Basicamente o que as pessoas têm que fazer é dar um output visual. Certo. Um guião, um script, uma ideia tem que se transformar numa fotografia, tem que se transformar num filme, tem que se transformar num spot de rádio ou num jingle ou alguma peça. Este é essencialmente o desenho da produção audiovisual. O que nos tem acontecido, ou o que nós fazemos na Nine Films, e isto foi alguma coisa que surgiu de uma necessidade. Como sabes, o meu background é da publicidade. Eu sou publicitário de formação e por mais de 20 anos tive a dirigir departamentos criativos e percebi muito claramente essa necessidade que havia sempre, que as agências ou os clientes têm um afastamento, uma distância bastante grande da parte do conceito de produção. E quando começou o mundo digital, isto é uma coisa muito recente, né, dos últimos 10 anos, o digital criou-nos aqui uma questão muito específica, que é: o digital demanda conteúdos, uma alta frequência de conteúdos. Não é como a televisão. A televisão faz uma campanha publicitária, aquela campanha fica lá um ano. Ela continua a fazer sentido durante 6 meses, um ano. No nosso mercado, um ano facilmente. Nos mercados mais maduros, uma campanha faz sentido por 2, 3 meses, 4 meses, por aí. Mas nós não. 1 ano, 2 anos, as campanhas vivem bem. Até para justificar o investimento. O investimento, que é um investimento muito alto. E por acaso, uma das coisas interessantes de falar sobre o investimento, que é um dos aspectos da produção para publicidade. A produção para publicidade, ela herdou o seu desenho totalmente do cinema. A produção para publicidade tem uma coisa fantástica, que é a experiência mais próxima que se pode ter do cinema. Aliás, o seu preço também é muito perto que se pode ter do cinema. Facilmente lá fora, um filme low budget, num mercado muito maduro, é um filme de 5 milhões de dólares, e se tu fores considerar aqueles segundos todos, quando tu vais para a publicidade, tu consegues filmar um anúncio de 30 segundos e facilmente começa a conta nos 150 mil dólares e vai facilmente a 300. 150 a 300 mil dólares é um número simpático, né? Os gestores de marketing nos mercados maduros, isto é uma fatura que eles assinam fácil, não têm que consultar muitas pessoas. Mas também tens projetos que chegam a 500 mil, 600, 700 mil. Nós cá em Angola já tivemos projetos que se diz terem chegado a 700 mil dólares. Não sei se sim ou não participei deles, mas as pessoas que participaram disseram que sim, vamos acreditar. E então o que acontece na produção audiovisual de publicidade é que ela tem o mesmo workflow, trabalha-se com as mesmas. O que é que isto quer dizer? Trabalha-se com o mesmo tipo de câmaras que se trabalha para o cinema, as câmaras, as REDs, as ARRI, e hoje em dia há uma quantidade de marcas novas, como Blackmagic e outras, que estão a baratear, transformar mais possível fazer cinema. A quantidade de pessoas envolvidas é a mesma, basicamente, ou pelo menos as funções envolvidas. Precisas de direção de arte, às vezes precisas de direção de atores muito específica, assistentes de realização, uma série de coisas que são necessárias para teres a produção. E então, basicamente, o que a publicidade foi isso. A publicidade virou assim, não é um primo pobre do cinema, mas é um primo privilegiado do cinema, que é: eu posso ter acesso a tudo que o cinema faz, mas eu não tenho
que fazer uma coisa de 2 horas que demora meses a fazer, eu posso fazer tudo isto em 1, 2, 3 semanas. Isto é o que a publicidade ficou. Mas voltando ao que eu estava a explicar, que era o digital. Quando apareceu a internet, quando apareceu o YouTube, que é esse grande consumidor de conteúdos, né? O YouTube é sedento por conteúdos, apareceu aqui uma questão que é deixou de ser possível para as marcas fazer apenas um anúncio que dura 6 meses ou 1 ano. Mesmo nos mercados maduros, deixou de ser possível para as marcas fazer apenas um anúncio de 3, 4 meses. Eu lembro uns 15, quase 20 anos atrás, a Coca-Cola lançou uma campanha global. E eu estava no Brasil nessa época, eles fizeram teasers na televisão. Dia tal, às 20 horas, vai sair a campanha global da Coca-Cola. A Coca-Cola podia fazer um filme, nem sequer é tão caro, pensando hoje em dia, conhecendo bem como é que são os números da indústria, não era um filme assim de milhões. Talvez chegasse a 1 ou 2 milhões, porque quando é global, os direitos também dos atores, todo mundo envolvido é global, mas a Coca-Cola lançou um filme para o planeta inteiro. Hoje em dia é impensável. Hoje em dia, naquela época, o consumidor estava, vamos assim dizer, massificado. Senta na televisão às 20 horas, todo mundo senta na televisão às 20 horas, é nosso consumidor e tumba. Tens cá um produto único para o planeta inteiro. Hoje não. Hoje cada país, cada região, cada pessoa tem a sua demanda. E o digital provocou isto, que é, as marcas precisaram ter que comunicar mais. 2, as marcas precisaram ter que comunicar diferente para pessoas diferentes, e isto passou a ser um foco muito importante. E terceira parte dessa equação é as marcas precisaram ter que começar a comunicar com narrativas. Diferente a forma... Mais frequentemente. Mas uma coisa fundamental é, hoje em dia, a forma como se consome conteúdos pela internet é através de historinhas. Mini historinhas, pequenas historinhas. As histórias de todo tipo, as histórias com pés, sem pés e cabeças, as histórias estruturadas, as histórias de todo tipo na internet. Mas isto obrigou as marcas a nenhuma marca mais pode ir para a internet a dizer, olha, compra isto neste lugar por este preço. Porque o que é lugar, o que é preço para o internauta? Quem te está a ver pode estar aqui, pode estar lá. Deixou esta questão localizada de, olha, vamos cá fazer uma promoção para as pessoas que estão em Luanda. Deixou de ser a coisa. E a internet começou a mostrar os números também. Outra questão que aconteceu é a internet permitiu mensurar de uma forma muito mais assertiva e objetiva. Hoje, o que acontece com o YouTube é que a forma como se consome conteúdos no YouTube são conteúdos que têm muito ligados ao storytelling. Certo. Tem histórias de todo tipo, histórias de qualidade, má qualidade, péssima qualidade, mas também ao mesmo tempo tu tens histórias de muito boa qualidade. E as marcas não podem ir para o YouTube com a simples formato de, olha, tem este produto, está neste lugar e custa esse preço. As marcas precisam hoje, né? Pensar muito claramente como é que elas vão para o YouTube, para o digital, né? Quando falamos do YouTube, o YouTube como uma principal referência para o consumo de filmes, mas hoje em dia isto é em todas as plataformas, Instagram e outras. Mas as marcas têm esse desafio para resolver. Então isto aconteceu alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava em agências, ficou para mim muito claro que o futuro da comunicação, principalmente o futuro daquela comunicação audiovisual, passaria por entender muito bem o storytelling e entender muito bem como é que as marcas conseguem encontrar o seu espaço num storytelling que seja relevante para o consumidor. Se pensar assim um pouquinho que o storytelling de consumo no digital não é o mesmo storytelling de consumo para marcas, né? Hoje em dia se faz um filme e empatas lá muito dinheiro e depois tem um vídeo de um gato a tocar piano e aquele gato vai te demolir todo o teu dinheiro do mundo. Aquele gato faz milhões de views e tu estás com muita sorte aí nas centenas de milhares de views. A competição pela atenção é... Não é só pela atenção, mas é a competição pela relevância. Que é uma coisa estranha, né? Nós imaginamos, não, mas a minha marca é uma coisa importante, meu produto é bom, é importante, e depois o consumidor diz, não, gosta mais de ver gatos a tocar piano.
que é uma questão da relevância no digital, passou a ser uma coisa que, de vez em quando, eu acho muito giro quando tu vês marcas a resolverem muito bem esse problema. Isto para dizer o quê? Para mim, esse tipo de desafio ficou muito claro, há alguns anos atrás, em que dentro das agências ou dentro do seu cliente havia uma dificuldade em entender que mundo novo é este, o digital, este mundo que demanda storytelling, esse mundo que demanda narrativas. E aí, quando concebi o projeto Nine Films, a ideia do projeto Nine Films foi justamente pôr as marcas a conversar com os seus consumidores através de narrativas que fossem relevantes para o consumidor. Não é só uma narrativa por ser uma narrativa, porque para mim ficou muito claro que este conteúdo precisa, em grande parte, ser consumido de forma digital, não mais o tradicional analógico, também pode. Mas aí começou o percurso, quer dizer, essa é a resposta mais longa do porquê que nasceu, porquê que nasceu essa ideia, né? Dentro daqueles desenhos de produção que tu me perguntaste, o que acontece em produção o que é que isto é um pouquinho diferente do desenho tradicional de produção, onde vem um guião, ponto de uma parte, e do outro lado sai um filme. Aqui vem um guião, sim, mas ele vem na forma de desafio. Este guião é o início de um desafio e que muitas das vezes esse guião precisa ser pensado em como é que se maximiza ele para funcionar no digital, como é que se faz ele, no ponto de vista de narrativa e storytelling, ser relevante para essa grande plataforma de gente e de consumidores, então, que é o digital. Então tem aqui uma forma de atuação um pouco diferente da habitual, não é? Ela costuma ser. Normalmente o que nos acontece é, grande parte dos projetos em que participamos, somos convidados a participar nesses projetos. Não são muito projetos, também participamos em concursos, mas não é muito foco. O nosso core business acaba por termos relações muito próximas aos nossos clientes e que faz com que os nossos clientes nos convidem a participar em processos, e às vezes somos chamados a participar em processos quando ainda a coisa está em fase de estruturação. Uma das coisas que se luta muito e que também acontecia muito, e acontecia a mim na publicidade, enquanto publicitário, era uma ideia fantástica, aprovada pelo cliente, aprovada por vários níveis de CEOs do lado do cliente, e depois vai para o orçamento e para dizer, pá, isto aqui não vai acontecer, tipo, não há dinheiro. Eu vivi essa frustração várias vezes, não há dinheiro suficiente. E naquela época eu tinha muita dificuldade em conseguir ter um parceiro que eu pudesse sentar. Quando a coisa ainda é ideia, sentar e discutir, olha, vamos cá discutir isso, quanto dinheiro isso pode custar? E por que isso acontecia? Porque muitas das vezes, olha, eu trabalhei com multinacionais como a Unicer, fiz Superboc Cristal e Heineken também, e uma das coisas que acontecia nessas companhias é, vamos começar um processo, isso vai passar por um procurement, esse procurement vai procurar X empresas no mercado que têm as características, dentre essas empresas vão apresentar uma proposta. O que acontece é, tu na fase de desenvolvimento não tens acesso ainda a quem vai trabalhar contigo. Nem sequer podes chamar uma empresa para te dar todo o know-how dela e depois ela poder não ser a empresa que vai trabalhar contigo, né? Esses profissionais e esse know-how têm que ser remunerados de alguma forma. Nem sequer é justo. Então o que acontecia, eu tinha essa dificuldade enquanto profissional, senti que tinha este gap muito grande entre, ok, eu estou na ideia, estou a conceber, estou a pensar nisto, mas se isso pode se converter em realidade e como é que pode ser convertido em realidade, que isto é uma questão também, quando se cria, às vezes há uma noção muito pouca, e principalmente quem está a criar do ponto de vista do lado do cliente, das agências, tem muito pouca noção de como é que aquilo se transforma em realidade, e às vezes pequenos ajustes aqui podem garantir que aquilo se transforma em realidade. E muitas ideias às vezes são mortas porque não tiveram esse pequeno ajuste. Às vezes põe aqui um helicóptero a fazer essa imagem, já passou o tempo dele, podia ser um drone. A hora de voo de um drone é infinitamente mais barato que a hora de voo de um helicóptero. Não é esse o exemplo, mas pronto. É um caso para explicar que o mesmo resultado às vezes pode ser alcançado de uma forma muito mais cara do que outra.
Portanto, há aí uma componente de consultoria, não é? Sim, é uma componente de consultoria, mas que normalmente, quando ela está num processo de construção, ela acaba por ser não só uma simples consultoria de, olha, ok, traz-me, eu analiso e dou-te um feedback. Às vezes, nessas componentes, sentamos juntos mesmo para construir juntos. Uma análise, olhamos para o projeto, marcamos aqui alguns pontos que podem ser impactantes, quer a nível de custo, às vezes são pontos que podem ser impactantes a nível de storytelling, às vezes é mesmo narrativa, storytelling. Uma coisa curiosa, Dalmo, nós, o nosso planeta, nós temos o cinema. O cinema é uma indústria fantástica, produz muitos títulos por ano e tudo, e os senhores do cinema são especializadíssimos em storytelling. Eles são freaks nisto. Às vezes eles erram. Tipo, e às vezes há filmes que saem e que são um grande flop. Às vezes até a alta indústria, e eu quando digo aquela indústria que só olha para os números, que é Hollywood, a franquia Avengers, da Marvel. Às vezes, não é às vezes, muitas vezes na Marvel eles erram. Claro. Gastam milhões, e estamos a falar de filmes que chegam a 200 milhões de dólares facilmente, e depois aquilo vai para a rua. Até paga-se, mas o pagar-se no Hollywood já não é a meta. A meta é fazer 10 vezes mais. É tipo o James Cameron. Com a Barbie. Exato. O James Cameron gastou 300 milhões de dólares para fazer um filme e aquilo fez 1 bilhão de box office na primeira semana. Tipo, isto agora o goal deles e na primeira semana é triplicar aquilo. Se tu só saíste 0-0, perdeste. Aí ganhei o dobro, perdeste. E eles erram. Não, em termos de muitas das vezes narrativa e storytelling. Quer dizer, o desafio de narrativa e de storytelling não é um desafio necessariamente fácil. E muitas das vezes nas agências, o trabalho que se faz dentro das agências, o trabalho que se faz no cliente, é muito normal que muito do storytelling ainda tenha problemas por resolver. Não é que haja uma má prestação de quem está a fazer o storytelling, mas é que é mesmo necessário. E o próprio cliente também tem que entender a necessidade do storytelling, e se calhar é difícil. Isto é uma parte do processo, por acaso, os processos que eu participo, o cliente entender o processo é fundamental. Se o cliente não estiver, vamos assim dizer, se não estivermos na mesma página, se não tivermos a busca do mesmo resultado, no ponto de vista de que, olha, queremos fazer o melhor que se consegue fazer com esse budget, queremos impactar o melhor que se consegue impactar essas pessoas desta forma. Se o cliente não tiver com esse mindset, o tipo de processo também não funciona, não é um processo assim. Quer dizer, o cliente é a parte fundamentalíssima. Aliás, muitas vezes eu digo assim, a grande genialidade está muito do cliente entender que precisa e que quer fazer aquele caminho. Bom, já falaste muito de narrativa, storytelling, se calhar é melhor percebermos aqui um bocadinho melhor o que é isso, não é? De storytelling e como é que se alcança a tal relevância quando se conta uma história num filme. Bem, essa é a pergunta de $1 bilhão, como é que se alcança a relevância? É sempre experimental e é sempre coisas de... são processos sempre. Uma das coisas, assim, eu consigo falar um pouco mais vivamente da experiência que aconteceu particular pessoal. Nós começamos um processo, foi a Superbox Saca Fácil. Superbox Saca Fácil é a campanha mais memorável de Angola. É a campanha que conseguiu ter mais resultados sobre dinheiro investido versus retorno. É a campanha que tem um nível de recall altíssimo. Recall quer dizer a memorização, o consumidor lembrar-se da campanha. Para teres noção, a campanha já tinha saído há 2 anos do ar e tinha consumidores ainda a dizer, sem estudos de mercado, a dizer que quando perguntavam quais as campanhas que tu te lembras, as pessoas lembravam-se de uma campanha 2 anos atrás, antes de lembrarem-se das campanhas daquele período. Então, foi uma coisa assim brutal. E o que aconteceu, e também para mim foi uma das grandes experiências que eu tive sobre o poder do storytelling, o poder da narrativa. O que aconteceu naquilo, e quando eu falei há pouco do cliente, o fantástico cliente, foi... Nós tivemos um cliente muito, muito, muito aberto para experimentar, para ouvir. O cliente sabia, nós às vezes dizemos assim num processo claro assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu não quero. E o cliente tinha essa coisa, não sei o que eu quero, mas sei muito bem o que eu quero. E nós no início do processo
houve estudos de mercado, foi um processo assim altamente... introduzimos ciência ao máximo que se pode, com estudos de mercado, e nos estudos de mercado percebeu-se nos estudos que era importante para os jovens consumidores de álcool, de cerveja neste caso, a mítica do eu posso mais. Era uma coisa importante. Não foram estudos, organolética, sabor, sabe bem, não sei o que das quantas. E aquela coisa era importante para os jovens, a mítica do eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. E uma das coisas que aquela marca trouxe a introduzir foi o pull-off. Era o saca fácil, né? Nós demos o nickname de saca fácil aqui. Até hoje chama-se de saca fácil. Foi um apelido que nós criamos, foi o nome que nós criamos. E a marca tinha o pull-off para introduzir. E a marca tinha uma dúvida, inclusive, se devia introduzir o pull-off ou não, porque o pull-off faz o produto ser mais caro. Uma carica tradicional, o pull-off é uma tecnologia patenteada. Não podes, para usar, tens que ir pedir autorização a quem fez aquilo e tens que pagar royalties e outras coisas. E também, tecnologicamente, é mais cara de se aplicar o pull-off e companhia. Neste processo, com o processo da Superboc, foi muito interessante que nós tínhamos um ponto de partida, né? Tínhamos uma informação, sabíamos o que o consumidor valorizava, mas, por exemplo, nós não entregamos isso na forma simples e tradicional. Olha, se isto é importante para ti, vamos contar uma historinha sobre isto. E nós acabamos por contar uma história sobre quando tu abres uma Superboc, a magia acontece. Pronto. E isso tinha uma questão que era, e nesse processo de magia, os nossos personagens que abriam a Superboc, eles iam ficando mais e mais e mais. Que de certo modo era uma espécie de era uma lógica paralela com aquela lógica que nós vimos nos estudos. Mas o importante isto funcionou super, hiper bem. Nós fizemos 3 campanhas Superboc ao total. Fizemos o primeiro filme, depois acabamos por fazer mais 2 filmes, um filmado na África do Sul, um filmado em Portugal e outros 2 filmados em Portugal. Mas o importante nisto foi, quando tu fazes a pergunta como é que se alcança, como é que se chega a isso, eu acho que a primeira questão importante é nós entendermos e aceitarmos que um processo desse... Uma das coisas interessantes que se diz são processos não computáveis. Tu não lhes podes dar uma régua, tu não lhes consegues dar uma régua de medida de, olha, a criatividade tem que ter X palavras de impacto, tem que ter X isso, tem que ter X aquilo e tantos. E são processos que, acima de tudo, tu tens que acompanhar muito o comportamento humano. A nossa maior matéria-prima de trabalho é comportamento humano. É olhar muito, gostar do comportamento humano. Eu gosto de estudos de mercado, adoro ir para estudos de mercado. Muitas das pessoas olham para estudos de mercado à procura de uma verdade absoluta, que o consumidor diz, não, eu gostaria que o meu anúncio tivesse isto e tantos. E não, o que tu deves buscar num estudo de mercado é comportamento humano. É que o consumidor te diz o que é que vai na sua cabeça, que fantasias é que ele tem, como é que ele processa certas coisas, e isso tudo depois cruzado com também algum conhecimento, que este também é um conhecimento muito interessante sobre como funciona o nosso cérebro em ambientes, como funciona o nosso cérebro, um pouquinho de neurociência nisto, como funciona o nosso cérebro perante a desafios, perante a problemas, o que é relevante perante a problemas. Digo-te uma coisa, uma comunicação hoje em tempo de crise é recebida totalmente diferente se a mesma comunicação for feita em tempo de bonança. Claro. Eu já vi, num exemplo desses, foi uma campanha que foi espetacular, muito bem desenhada, só que foi introduzida no mercado numa época de crise. E quando o consumidor foi analisar essa campanha aconteceu em Portugal, com a Superboc, é uma marca como nós trabalhávamos cá em Angola, eu tinha acesso a toda a informação que Portugal fazia para o mercado português, e lá foi altamente mal recebida, não a nossa campanha, uma campanha portuguesa criada para o mercado português, interessantíssima, mas porque estavam numa época de crise. A grande maioria das pessoas não poderia experienciar aquilo, não poderia viver, não conseguia viver aquilo que estava a ver na campanha, que era alguém que curtia a vida, alguém que vivia a vida bem, não é bem porque fosse rico, mas vivia com muita emoção a vida. E a grande maioria das pessoas estavam cabisbaixas, estavam a olhar para o chão todos os dias, a perceber como vão pagar as contas, e aquela campanha lá foi muitíssimo mal recebida. Então, conhecer o mercado, conhecer as pessoas, gostar de conhecer as pessoas,
ouvir o consumidor. Os mercados são fantásticos para ouvir o consumidor. São alguns dos ingredientes para se conseguir bons resultados. Mas ao final do dia, que é assim, ao final do dia surpresas sempre acontecem. E agora uma pergunta uma visão mais pessoal. Quando olhas assim para o setor do marketing, da comunicação, para os profissionais que já estão no setor e para aqueles que ambicionam, né, trabalhar nesta área, que desafios é que os profissionais encontram, nomeadamente aqui no nosso mercado, e também como é que uma plataforma como o Marcas em Ação pode ajudar aqui e pode contribuir para esse setor? Nós temos um desafio que é transversal a todas as áreas e a todas as indústrias e tudo em Angola, que é o desafio da formação. Este desafio é um desafio terrível. É um desafio, quer dizer, terrível no ponto de vista de que ainda há muito a ser feito e hoje em dia eu acho que uma das coisas, por exemplo, que é interessante e a plataforma Marcas em Ação, porque é uma plataforma digital, e plataformas desse gênero tem aqui uma coisa bastante interessante que é, hoje em dia grande parte do conhecimento que se passa no mundo consegue-se passar digitalmente. Hoje, um dos maiores produtos de consumo do digital é partilha de conhecimento. Já não se dá o nome de formação, não é senta aqui, vamos aprender o beabá, mas hoje em dia tu podes pegar alguém como o Rory Sutherland da Ogilvy, uma cabeça espetacular, e podes partilhar conhecimento com ele. Nós já conseguimos fazer cá coisas, tendo o Edson Ataíde, que é um dos grandes nomes na língua portuguesa, da comunicação, da publicidade, a partilhar conhecimentos, a partilhar experiências e tantos. E eu acho que isto é uma das coisas fantásticas que seria interessante, que eu acho que é interessante para o nosso mercado, nós conseguimos ter mais acesso e mais partilha de conhecimento dentro da nossa língua. Nós ainda temos muito pouca partilha de conhecimento dentro da nossa língua. Há muito na língua inglesa e nas outras línguas, mas eu acho que isto é uma das oportunidades grandes, eu poria como oportunidade, né? Não é nem como um desafio, é como uma oportunidade grande que o digital permite hoje em dia. Eu assino plataformas como Masterclass, onde eu, enquanto realizador, tive a oportunidade de fazer Masterclass com o Martin Scorsese. Onde neste planeta euzinho aqui de Angolazinha, daquele lugarzinho de Luanda, onde é que eu conseguiria, quer dizer, não é que agora sem brincadeira, mas seria um caminho muito grande, tu tens a oportunidade de ter uma formação, e eu tive com Scorsese, tive com James Cameron, tu poderes estar na primeira pessoa. Hoje em dia eu estou a fazer um MBA com outro nome muito importante, que é o Washington Oliveto. Eu estou a fazer um MBA promovido pelo Washington Oliveto e tens a oportunidade de trocar ideias, trocar impressões e tantos. Isto é uma das grandes oportunidades que o mundo oferece hoje e que a nossa realidade ainda está a participar muito pouco disto, mas isso é uma das grandes oportunidades que é. E o outro desafio, que eu acho que aí um desafio aos profissionais é em mercados menores, em mercados em crise, há uma tendência a nós olharmos muito para o nosso quintalzinho e olharmos para a coisa apenas para o dia de hoje. Eu acho que o grande desafio para os profissionais de marketing, para aqueles que estão a entrar e para aqueles também que já estão, é nós nos acostumamos a olhar para a coisa e dar-lhe um pouquinho mais de escala. Ok, isto é um problema aqui, que nós vivemos global, mas como é que é este problema, como é que seria este problema com escala? Porque isso nos ajuda a fazer aqui uma coisa que é a conseguir olhar para o que acontece lá fora, de boas experiências, o que é interessante, e perceber como é que acontece lá fora, o caminho das pedras, aquilo que eles já passaram, os erros que já cometeram, como é que a gente consegue não os fazer de novo. Muitas das vezes eu vejo cá muita gente jovem, muitos profissionais novos, a cometer erros que lá fora já foram cometidos várias vezes e que já não são cometidos necessariamente, e às vezes vejo nós a cairmos nas pedras que os outros já caíram. Eu acho que às vezes valia a pena nós tentarmos não olhar só para o nosso quintal, olharmos para a coisa um pouco mais aberta, evitarmos tropeçar em pedras já marcadas. Muito bem. O Cláudio Chocolate é um criativo nato, graduou-se em Publicidade e Marketing no Brasil e a sua experiência profissional passa pelos mercados brasileiro, português e angolano. Durante a sua carreira na publicidade arrecadou mais de 140 prémios nacionais e internacionais.
Como diretor criativo, esteve na criação de campanhas memoráveis em Angola, como a Superboc Saca Fácil e Cliente Quer, Cliente Manda. Além da publicidade, dedica-se a contaminar as pessoas com histórias que podem ajudar a mudar o nosso mundo. Foi orador no TED Talks e apresentador na TV Zimbo. Em 2018 fundou a Nine Films, produtora audiovisual dedicada à publicidade, e estreou-se no cinema com uma curta-metragem, Michelle, o primeiro filme angolano sobre o tema transgênero. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Tá, eu que agradeço esse tempo. Até à próxima marca.